Olá, queridos, bom dia. Semana passada a gente falou sobre orações subordinadas e substantivas. E aí eu disse para vocês que a gente começaria em seguida as orações subordinadas adjetivas, que são molezinha, que só tem duas classificações e vocês vão achar muito mais tranquilo até para conseguir identificar. Porque uma a gente faz o uso das vírgulas e a outra não. Tá? Então, o que é uma oração subordinada adjetiva? São aquelas que exercem a função sintática, como o nome já diz, de adjetivo. Geralmente são introduzidas por pronomes relativos, que são esses aqui: que, quem, qual, quanto, onde, cujo, etc. Os quais exercem a função de adjunto adnominal do termo antecedente. Que é adjunto adnominal, só para a gente lembrar, é que está ali junto ao nome, auxiliando o nome, e que tem a classificação morfológica de adjetivo, às vezes vem como substantivo também. Observe as orações equivalentes abaixo. A gente tem aqui alguns exemplos. Admiro alunos estudiosos. Então, o que está em negrito aí, estudiosos, que é o adjetivo. E aí vamos transformar na oração subordinada adjetiva. Admiro alunos que estudam. Então, oração subordinada adjetiva, isso porque possui a função sintática de um adjetivo, que é atribuir uma qualidade ao nome. Mas nem sempre é qualidade, muitas vezes é característica, mas aqui no caso uma qualidade. Qual é a classificação, professora? A professora falou que é molezinha, vamos ver qual é. A gente só tem duas, ou ela é restritiva ou ela é explicativa. Tá? Então aqui a gente começa com a explicativa, que são separadas por vírgulas. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, explicam melhor ou esclarecem o termo ao qual se referem. Exemplos: o exame final, vírgula, que estava muito difícil, vírgula, deixou todos apreensivos. Fazendo uma análise aqui, a gente tem o quê? A oração principal, que é o exame final deixou todos apreensivos. A oração subordinada adjetiva explicativa é que estava muito difícil, que é uma explicação que eu estou dando, que vem entre vírgulas, sobre esse exame final. Então, João, outro exemplo, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Qual é a oração principal para a gente? O João surpreendeu a todos. A oração subordinada adjetiva explicativa é justamente essa aqui que está entre vírgulas, que eu estou explicando, que é o mais calmo da turma. Tá? Então, até aí, tranquilinho, né? Vamos para... Deixa eu subir um pouquinho aqui. Restritiva. Na restritiva, a gente vai ver o que é o contrário da explicativa. As orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente e não são separadas por vírgulas. Então, assim, explicativa separadas por vírgula, restritiva não. Isso aí já mata a questão. Exemplos: as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Qual é a oração principal? As pessoas merecem ser punidas. E qual é que a gente diz que está restringindo, que a gente chama de restritiva? São as pessoas que são o quê? Racistas. Então, que são racistas? E a gente vê que tem um pronome relativo aqui. Vamos subir um pouquinho, porque a gente também vai falar da questão de ser desenvolvida ou ser reduzida, né? Aqui tem até mais um exemplo. As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. Qual é a oração principal? As pessoas costumam ser mais doentes. E qual é a restrição que a gente tem aí? Que não praticam esporte. A gente tem, dentro das orações, o que a gente chama de desenvolvidas e reduzidas. Aqui, na oração subordinada adjetiva, elas podem ser tanto uma e podem aparecer como a outra também. Como desenvolvida, elas apresentam as seguintes características que vocês vão encontrar. 1. Iniciam-se com um pronome relativo. 2. Contém verbos nos modos indicativo ou subjuntivo. Então, a gente vai ver, esse 3 aqui saiu errado, tá? Não era para estar aqui, não. Iniciam-se com pronome relativo, que é, no caso, aquelas que a gente mostrou lá em cima, que não praticam esporte, que, pererê, pererê. Ou vão conter os verbos no modo que está
indicativo ou subjuntivo, que é aquele modo que não dá tanta certeza, que é uma hipótese, coisa e tal. Já as reduzidas têm essas 3 regrinhas aqui. Não se iniciam com o pronome relativo, elas não vão aparecer com o pronome relativo, você vai saber logo. 2, contém verbos no infinitivo, gerúndio, particípio. Infinitivo são as formas nominais, isso aqui, tá? Formas nominais do verbo. Infinitivos são os verbos terminados em AR, ER e IR, ou seja, antes deles serem conjugados. Gerúndio, terminados em NDO, indica uma ação que acontece no momento que se fala, né? Participando, contando. Então, parece que a ação está sendo contínua no momento que você está falando. Ou particípio, que antigamente chamava particípio passado, que indica o quê? Uma ação passada. Terminados em ADO, EDO e IDO. Ou ainda, de acordo com as formas nominais usadas, as orações podem ser reduzidas de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. Vamos aos exemplos, que aí vocês entendem melhor. Aqui a gente tem as orações de formas desenvolvidas e de formas reduzidas. Desenvolvida. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Olha a reduzida como ficaria. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Aqui no caso ela é reduzida de infinitivo, porque se você olhar o verbo, ó, tá no infinitivo, terminado em AR. Mais um exemplo. Assistir a atuações dos velhinhos que cantam. Desenvolvida. Reduzida. Assistir a atuações dos velhinhos cantando. Essa foi reduzida de gerúndio, ó, verbo terminado em NDO. Mais um exemplo último, né? Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Na forma reduzida, arrumou o quarto bagunçado pela criança. Então, oração reduzida de particípio, ó, terminada em ADO, uma ação que já aconteceu, uma ação passada. Ok? Então, vocês estão vendo que a forma desenvolvida a gente tem os pronomes relativos. E na forma desenvolvida, desculpa. Na forma reduzida, a gente vai encontrar ou reduzida no infinitivo, com os verbos terminados em AR, ER e R, ou reduzidas em gerúndio, terminados em NDO, ou reduzidas em particípio ADO, EDO ou IDO. Certo? Então, é somente isso. As orações subordinadas adjetivos, elas são pequenininhas e classificação muito pequena também. Eu deixei uma atividade de exercício também para vocês, assim que vocês terminarem esse conteúdo aqui. E também deixei um conteúdo teórico, que é esse aqui, inclusive, para vocês consultarem se tiverem dúvida, tá? Então, uma videoaula, conteúdo teórico, como sempre, uma lista de exercícios e o gabarito dos exercícios da semana passada sobre orações subordinadas substantivas. Beijocas, fiquem em paz.